Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta para mais um Manar Podcast. E hoje o tema é como crente eu posso fazer a diferença no mundo. Você sabe como fazer a diferença no mundo, sendo cristão? Então fique comigo porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Vivemos em uma sociedade em que ela é conhecida ou ela é marcada por crises, por violência, crises muitas vezes morais. Por violência, por injustiça, por desesperança. E diante desse cenário, o que muitas vezes os cristãos se perguntam é como eu posso fazer a diferença em um mundo tão distante de Deus? Jesus respondeu a essa pergunta com algumas frases importantes que ele fez durante o período em que ele estava fazendo o seu famoso Sermão do Monte, já no finalzinho. E ele não disse que seus discípulos deviam fugir do mundo, que devia se enclausurar em algum mosteiro. Muito pelo contrário, se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, você vai encontrar Jesus dizendo: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, essa questão é importante que você conheça, porque conhecendo essas verdades, você passa a compreender qual o verdadeiro sentido de ser cristão. Não é se enclausurando, não é fugindo, não é se conformando com o mundo que nós estamos vivendo. Pelo contrário, ele afirmou que os seus seguidores, os seus discípulos, eles são o sal da terra e a luz do mundo. Essas duas figuras revelam o cristão de uma forma toda especial. Mostra que ele foi chamado para exercer uma influência transformadora onde Deus o colocou. Então, fazer a diferença não depende da fama, fazer a diferença não depende da riqueza, não depende de algo que seja uma posição social elevada. Não. Depende de viver de forma fiel ao Senhor. A primeira condição que ele apresenta para isso é: faça a diferença preservando os valores de Deus. No tempo de Jesus, o sal, ele era usado para conservar os alimentos, bem como impedir a deterioração daquele alimento. Da mesma forma, o cristão, ele é chamado para preservar os princípios do reino de Deus em uma sociedade que frequentemente relativiza a fé, relativiza a verdade. Isso significa viver com honestidade quando muitos escolhem a corrupção. Praticar a justiça quando prevalece a injustiça. Fazer ou servir de influência para mudar o comportamento das outras pessoas. Nossa influência começa pelo testemunho diário, de demonstrar amor quando o ódio paira no local,
parece dominar aquela área. Então, a nossa influência, ela começa a se manifestar pela influência que damos com o nosso comportamento, com o nosso testemunho diário diante daquelas pessoas que nos cercam. O segundo ponto que esse texto nos apresenta é que fazer a diferença precisa refletir a luz de Cristo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Olha só, a luz não existe apenas para chamar a atenção. A luz não existe para chamar a atenção para si mesma. Ela existe para iluminar o caminho, iluminar o ambiente. O cristão não vive para promover a sua própria imagem. O cristão não vive para mostrar quem ele é, quem ele possa parecer. Não. Ele aponta para a pessoa de Cristo. Então, o cristão, ele mostra que no seu comportamento, na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de estudar, de tratar a família, na maneira como enfrenta dificuldades, tudo isso revela como o seu caráter é parecido com o caráter de Cristo. Em um mundo cheio de confusão, vidas transformadas continuam sendo um poderoso testemunho do Evangelho de Cristo. O terceiro ponto que eu quero analisar aqui com vocês é que, como o sal da terra e como a luz do mundo, nós precisamos mostrar ou fazer a diferença servindo ao próximo. Servindo ao próximo. Jesus ensinou que a grandeza do reino de Deus se manifesta no serviço. Então, o cristão influencia o mundo não apenas por aquilo que ele diz, mas por aquilo que ele faz, por aquilo que ele ama e como ele ama. Pequenos gestos de bondade, misericórdia, perdão, generosidade, pode abrir portas para que outras pessoas conheçam o amor de Deus. O Evangelho torna-se visível quando nossas palavras são acompanhadas de atitudes coerentes. De nada adianta falarmos do amor de Cristo e odiarmos nossos irmãos ou nossos adversários. Então, a quarta lição que nós entendemos aqui desse texto é que precisamos fazer a diferença anunciando o Evangelho, as boas novas de salvação. Veja, boas obras, elas são importantes, mas elas não conseguem lhe salvar. Elas não salvam. Elas não substituem a mensagem do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As pessoas precisam conhecer Jesus Cristo, esse sim, é o único que salva. Então, o maior presente que podemos oferecer ao mundo é anunciar que existe perdão, que existe esperança, que existe vida eterna por meio da cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo. Então, o presente que nós podemos dar ao mundo, e essa é nossa missão, é viver o Evangelho, bem como proclamar esse Evangelho com coragem, com alegria, com amor, lembrando que somos objeto desse amor. Nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Então, Jesus não chamou seus discípulos para viverem escondidos. Não precisamos viver no mosteiro, não precisamos viver em uma casa isolada ou numa igreja isolada. Não. Nós somos colocados no mundo para fazer a diferença, para brilhar,
para dar sabor, para preservar a moral e os bons costumes. Então, Jesus ele nos chamou para isso. E ele nos enviou ao mundo como sal e como luz. Cada cristão pode fazer a diferença em sua casa, em sua faculdade, em seu trabalho, na sua escola, na igreja onde serve ao Senhor, na comunidade onde ele vive. Você pode fazer diferença. Não é necessário ocupar grandes cargos para impactar vidas. Basta viver diariamente a obediência do Senhor. Quando preservamos os valores de Deus, refletimos a luz de Cristo, servimos ao próximo e anunciamos o Evangelho com mais segurança, cumprindo a missão que o Senhor nos confiou. Talvez você pense que sua influência é pequena. Talvez você pense que não é importante. Mas lembre-se de uma pequena porção de sal, ela preserva um alimento por muito tempo. Então, uma única luz, ela pode iluminar um ambiente. Muitas vezes, aquele ambiente escuro se torna até mais agradável quando ele é iluminado. Não é verdade? Da mesma forma, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida para transformar outras vidas, para transformar pessoas, para transformar famílias e para transformar a comunidade onde você está vivendo. Então, como você pode influenciar no mundo, sendo sal da terra e luz do mundo? Se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal, certo? Para que você possa realmente ajudar a levar a palavra a muito mais gente que precisa, nesse momento, de uma palavra de conforto. Ficamos por aqui e nós nos encontraremos no nosso próximo podcast.